Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Canal Sem Direitos Autorais, compartilhe e fique por dentro das novidades. Boa noite, gente. Espero que esta live encontre todos vocês muito bem. Estamos aqui novamente, Classmaker Educação, com vocês em outra live. E hoje trazendo aquela live que nós combinamos com vocês. Hoje, no dia 2, a gente estaria trazendo os projetos que foram desenvolvidos pelos alunos do curso de Educação 4.0 que foi feito conosco, ok? Então, nós estamos trazendo aqui, nós temos algumas pessoas que, enfim, depois o Alex vai explicar, por motivos de força maior, tá? Tiveram problemas muito sérios, enfim, estão com problema de saúde. Uma outra pessoa de Portugal também está com um problema de saúde. Então, eu vou estar cobrindo essa pessoa de Portugal, eu vou estar apresentando o projeto dela para vocês, tá? Esse projeto foi mandado para a gente aqui para a Classmaker Educação.
E o outro projeto da outra pessoa que não pôde estar aqui, foi uma emergência, o Alexandre Mesquita, que é o nosso diretor de comunicação, ele vai estar apresentando, que é o da Beatriz Papini Pinheiro. Ele vai estar apresentando o projeto da Bia e eu vou estar apresentando o projeto da Luísa Bagão de Portugal para vocês, tá? Nossa outra aluna aqui do curso de Educação 4.0, que veio já assim, direto de Portugal para vocês aqui, enfim, a gente diretamente para ela lá, ok? E aí a gente trouxe aqui a Maria Parlato, trouxemos a Seonara Conceição, e o Elton não pôde estar aqui com a gente também, porque ele está trabalhando, gente, tá? Nós temos tanto escolas privadas como escolas públicas, aqui nós temos a educação infantil, tá? Os primeiros anos de atuação, nós temos aqui ensino médio, nós temos projeto, que são aqueles projetos que a gente chama de empreendedorismo infantil, tá? Que é uma pegada que vocês vão conhecer do projeto da Seonara. Vocês vão gostar bastante, prometo. Vou fechar com vocês, vou passar a nossa agenda no mês de setembro e em seguida nós vamos se apresentar. Hoje nós vamos ter bastante gente nova, aí o pessoal já está entrando, já está conversando assim com a gente, então assim eu vou fazer uma apresentação rápida, ok? Eu sou Carla Luquizic, eu sou diretora de projetos da Classmaker Educação, tenho mais de 30 anos de experiência na área, atuando em sala de aula, escolas públicas, privadas, projetos sociais acontecendo aí dentro das escolas públicas também, levando o nosso lado do social, né, que a Classmaker Educação também tem, ok? Tenho pós-graduação em tecnologias educacionais, sou mestre pela PUC São Paulo, no programa do TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e sou doutoranda no mesmo programa da PUC São Paulo, ok? A minha linha de trabalho, tá, do mestrado foi com gamificação, eu trabalhei com Minecraft, né, e eu desenvolvi um projeto da cidade de Mariana, quando teve a época do desastre, então foi um projeto todinho trabalhado desde o ano de 2015, com alunos do Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e 3 alunos do Ensino Superior. Então nós desenvolvemos esse trabalho incrível, foi selecionado no projeto Mojang Block by Block da Minecraft, ok? Projeto que vem juntamente com a ONU e a Unesco, um projeto que abarca esse tipo de trabalho social, para fazer o fomento nas cidades, e agora no doutorado estou trabalhando justamente aquilo que é o motivo, aquilo que é a visão, que é a missão, que é o valor da Classmaker Educação. Estou trabalhando a formação do novo educador, no nosso novo contexto, frente às escolas mais inovadoras do mundo. Então, eu tenho um trabalho sendo realizado junto a essas escolas de outros países e de que maneira o educador se insere nesse contexto e como nós podemos trazer isso aqui para nós, para a nossa realidade. E, gente, tudo isso é possível. E nós podemos provar para vocês como isso daí é possível. O projeto já começou, ok? Bom, vou passar aqui uma agenda das nossas lives em setembro, lembrando que a nossa live hoje vai ser gravada e vai estar lá no nosso canal do YouTube, ok? Classmaker Educação, todas as nossas lives estão gravadas lá. Então, amanhã de manhã ela já vai estar no nosso canal. Quer assistir de novo? Vai lá, se inscreve, clica no sininho para ser avisado quando temos novas postagens. Gente, tem muita coisa lá no nosso canal do YouTube. Tem todas as nossas lives desde o mês de maio. Então, tem muito assunto interessante, ok? Nós temos a nossa página Classmaker Educação no Facebook. Entra lá, faz um curtir também, seja avisado quando a gente faz diversas promoções, bate-papo, conversa. Nós temos um grupo, tá? Que é um curso, o pessoal que termina o curso com a gente, lá a gente fica sempre atualizando, colocando coisas novas. Nós temos a nossa página também, a nossa conta no Instagram, Classmaker Educação, LinkedIn, Classmaker Educação também. Temos o nosso site www.classmaker.com.br. Vocês encontram cursos, informações acerca de agendas. E nós temos aí também, para abraçar toda essa situação, nós temos a nossa rádio classmaker.com.br. Temos mais de 7.000 inscritos na nossa rádio, participando ativamente do nosso trabalho e acompanhando, ok? Vou passar agora com vocês a nossa agenda de setembro.
Sexta-feira agora, dia 4 de setembro, nós vamos estar aqui com o professor João Carlos Santana e nós vamos aprender na prática como trabalhar com as ferramentas do Google Classroom em paralelo com importação e exportação de dados. É como que a gente abraça todo esse conhecimento, levando os nossos alunos dentro da sala de aula, trabalhando de forma o quê? Virtual. Lembrando que o ensino híbrido já está aí batendo as portas, ok? No dia 9 de setembro, nós vamos ter aqui a doutora Cláudia Lopes, neurocientista, e nós vamos estar falando sobre neurociência e educação, como focar no potencial do estudante. Vamos estar falando sobre plasticidade e inteligências múltiplas de Gardner. Vai ser fantástica essa live, gente. No dia 14 de setembro, a doutora Cláudia Lopes ela volta. E ela vai falar sobre educação inclusiva e cultura maker. A doutora Cláudia Lopes ela tem aí um histórico já de muito tempo, muitos anos atuando junto às escolas municipais, tá? Da prefeitura no Grande ABC, especificamente em São Bernardo do Campo, e ela trabalha justamente com uma cultura maker, pegando esses alunos de forma inclusiva. Então vai ser um trabalho muito interessante, vai ter muito a acrescentar. No dia 16 de setembro, nós vamos trazer aqui a Roberta Guadanucci, fantástica professora de inglês, tem curso, gente, é tudo de bom. E ela vai estar voltando porque a coisa de 7 dias atrás, o Ministério da Educação fez uma nova normativa. O que seria essa normativa? Agora, o ensino bilíngue faz parte, vai entrar no currículo das escolas, tanto públicas como privadas. Então, isso significa que, além de ser uma obrigatoriedade agora, do chamado do web currículo, nós vamos ter também essa mesma situação para ensino superior. Agora é obrigatório também. Claro, como é que você vai formar um professor que vai atuar na sala de aula que não teve o ensino bilíngue dentro da sua grade curricular? Não faz sentido isso. Então, a Roberta vai trazer todas as perspectivas, os novos olhares, o que as normas falam, o que essa lei está falando, como que ela vai se inserir no nosso contexto. No dia 21 de setembro, nós vamos trazer aqui o Sebastian Gerlich. Ele vai estar falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Vai falar sobre tecnologias educacionais, vai ser um bate-papo muito interessante. Ele já atua desde o ano 2000. Certo? Naquelas regiões que são mais afastadas das tribos, que temos indígenas, e sempre fica aquela questão, né? Poxa, mas dá para trabalhar tecnologias educais com os indígenas? Claro que dá, gente, é muito bacana, é um trabalho extremamente inclusivo, tá? E assim, existe aquele combinado, aquela coisa de, sabe, queremos aprender, vamos aprender, poxa, isso é legal, tanto de uma parte como da outra, daquele que quer ensinar. Haja vista a própria prova disso, aqui nós estamos com o Alexandre Mesquita, o Alexandre que já trabalha aí comigo, a gente já se conhece já faz algum tempo aí, e o Alexandre, ele tem eu não saberia bem como falar, ele tem uma descendência, né? Na verdade, os descendentes dele são indígenas, e esse foi o trabalho dele do mestrado, e o Alex, ele atua justamente dentro desse contexto, tá? No dia 23 de setembro, nós tivemos uma alteração e a doutora Elaine de Sarno vai estar aqui falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Então, ela vai passar informações aqui para a gente muito interessante. Ela é do Hospital de Psiquiatria da USP e ela vai estar falando para a gente o que devemos observar nos nossos filhos em casa, nesses jovens que vão estar voltando para a escola, como que funciona isso, come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos, qual é o resultado desse afastamento social que aconteceu. Então aqui também vai ser um canal para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem, e lógico, ter aquele olhar diferenciado, porque a gente tem que ter aquela perspectiva e entender o que está acontecendo. No dia 28 de setembro, nós vamos trazer aqui de novo, vocês pediram, estamos trazendo de novo, o Benê Moreno. Benê esteve aqui falando sobre uma live incrível, falando sobre a musicalidade no processo de ensino-aprendizagem. Gente, o pessoal adorou o Benê. E ele, assim, ele é uma pessoa fantástica, ele é uma pessoa, assim, ele é uma pessoa cálida que a gente fala, né? Ele é uma pessoa que vem, ele engaja. Gente, o pessoal adorou. Aí o pessoal falou assim, não, a gente quer saber como que o Benê trabalha a inclusão com a musicalidade. E, gente, ele está reunindo um material, ele me mostrou isso daí ontem, ele está reunindo um material incrível para trazer vocês aqui. Então, nós vamos estar falando sobre educação inclusiva e musicalidade. Gente, vai ser imperdível essa live. Além do Alex também ter uma notícia para dar para vocês, fantástico. E tem uma outra notícia aqui, até da Maria Parlato também, né, Alex? Temos duas Maravilha. notícias. E aí a gente vai estar aí, enfim, o Alex depois vai estar divulgando o nome.
das pessoas que participam das nossas lives, que compartilham as nossas lives, tá? Aí ele vai explicar melhor, porque eu deixo essa parte com ele, ok? No dia 30 de setembro, nós vamos estar trazendo a Marisol Melo Alves, fantástica, trabalha com Microlane, gerente da Microsoft, atua na Microsoft Education, e ela vai estar trazendo aqui para a gente um olhar sobre a gestão de carreira do educador, né? Como que a gente prepara, qual é o currículo que o professor precisa ter inserido dentro desse nosso contexto. É um trabalho muito interessante, esse foi o trabalho de doutorado dela. Eu já visitei a Microsoft junto com ela me levou, gente, lá tem oficinas, eles têm salas incríveis que ela leva os educadores para lá, então, gente, não percam porque vai valer muito a pena, ok? Me perguntaram ontem sobre aquela live, como que vai ser a minha aposentadoria, como é que eu trabalho isso, ó. A coisa está certa, ela vai acontecer. Nós tivemos que dar uma adiada, né, Alex? Eu não entendi direito, mas é porque teve uma mudança na taxa do Selic e a pessoa que vai vir aqui falar quer ter bem propriedade naquilo que ela vai dizer. Tá? Então o pessoal me perguntou, poxa, como é que eu posso me preparar melhor para a aposentadoria? O que seria um investimento legal para um educador? Não quero me aposentar só com a minha aposentadoria, como é que eu faço? Tá? Então, assim, vai trazer assim, olha, gente, vai ser muito boa. Essa live vai ser interessante para todo mundo, tá? Bom, mais uma vez quero dar boa noite para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente com a gente. Muito obrigada de estar aqui, Maria, de novo. Gratidão, gratidão, Sionara, de você estar aqui. Muito obrigada, Alex. E agora a gente vai passar por Alex. Depois que o Alex terminar, conforme ele for chamando o pessoal, nós vamos pedir para a Maria e para a Sionara, elas vão contar um pouquinho do percurso delas. Como que elas entraram na educação, como que foi essa história, como que aconteceu. Ou seja, gente, é um bate-papo. Por quê? Porque a gente busca inspirar os educadores, a gente busca ser inspiração. E isso é muito importante. Então, boa noite para todos vocês, boa noite ao nosso público que está assistindo. Alex, então fica com você agora. Ok, Carla. Boa noite, pessoal que está em casa. Boa noite, Carla. Boa noite, Senara. Boa noite, Maria. Boa noite a vocês que estão nos assistindo aí. Como eu falei no começo, o pessoal que está em casa, quem está no carro, quem está no trabalho. Uma boa noite para todos vocês e um oi, um olá, boa madrugada. Bom dia para quem vai assistir a nossa live depois do horário, quem não assiste em tempo real. Eu sou Alexandre Mesquita, sou aqui responsável pela parte de comunicação da Classmake, trabalhando juntamente com uma equipe maravilhosa que busca sempre trazer conteúdo para vocês e também ajudar na parte de comunicação de forma geral, né? Então, assim, como líder dessa equipe, a gente vai dando direcionamento do que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser publicado, como publicar, e entre outras ações aí extracurriculares, né, Carla, que a gente sempre busca desenvolver e realizar essas atividades para trazer o melhor para vocês. Estamos hoje aqui com a Maria Parlato, com a Sionara, para falar com vocês sobre a apresentação de projetos 4.0 e, de fato, trazer o que esse pessoal ele fez aí, né, eles fizeram durante o curso de Educação 4.0. A gente tem alguns membros que estavam com a gente na última live e nessa live eles não puderam comparecer por terem outros compromissos, certo? Então, a gente vai apresentar o projeto deles para vocês e vai mostrar também o quão interessante foi para eles desenvolver esse projeto e, gente, também como aplicar isso em sala de aula, tá ok? Fora isso, também tem os recadinhos que a Carla pediu para apresentar para vocês, que é o seguinte: a pessoa que mais tiver compartilhado a nossa live vai ganhar uma bolsa para o curso de redes sociais, que começa agora no dia 8 de setembro. Então, no dia 8 de setembro, a gente vai começar o curso de redes sociais. Na próxima live, que é sexta-feira, agora a gente vai anunciar o nome do ganhador ou dos ganhadores. Já deixa esse suspense no ar aí para vocês. Fora isso, também tem um curso de Minecraft, isso, o curso de Minecraft que começou no dia 1º agora, a turma de setembro, mas nós teremos uma outra turma que irá iniciar em outubro. A partir do dia 5 de outubro, a gente vai ter iniciando uma outra turma de Minecraft,
E além do dia 5 de outubro, a gente iniciar com uma nova turma do curso de Minecraft. Para quem não conhece o que é Minecraft, é só ver a nossa live, que a gente fez uma reprise dela na segunda-feira passada, ou seja, nessa semana, tá ok? Lá no dia 31 a gente reapresentou essa live para vocês. Bastante gente viu essa live, foi bem legal por causa disso. E se você não viu essa live, acesse o nosso canal no YouTube. É só você digitar lá Classmaker Educação e vai aparecer entre as opções de canais o logo da Classmaker. Então você acessa lá o nosso canal do YouTube e além da live sobre a construção de mundos virtuais por meio da ferramenta Minecraft, você também irá ver todas as outras lives que a gente apresentou aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre a apresentação dos projetos 4.0, os projetos que vocês, né, Maria, Seonara e os colegas de vocês desenvolveram no decorrer aí do curso de Educação 4.0. Como a Bia não pôde vir hoje por motivos de força maior, ela teve um compromisso inadiável para hoje, eu vou apresentar para vocês o desenvolvimento do projeto dela, e na sequência a gente vai ver o projeto da Maria Parlato. Depois a gente vai ver um vídeo onde vamos apresentar o projeto do Elton, porque o Elton hoje ele também está trabalhando. Na sequência a gente vem com a Seonara, onde ela vai apresentar o projeto dela também, como ela desenvolveu e como ele pode ser aplicado. E depois, por último, a gente encerra com a Carla, falando sobre o projeto da Luísa. A Luísa é a nossa aluna de Portugal. Devido ao fuso horário, ela não pôde comparecer na nossa live, e também porque lá o fuso horário, e também porque ela também já tem uma certa idade, e não é bom ficar forçando essa questão do sono, né? Atrapalhar o sono dela, isso não é bom, ainda mais quando a gente chega a uma certa idade. Bom, deixa eu verificar aqui como que eu vou fazer para apresentar para vocês o projeto da Bia. Deixa eu só acessar aqui para vocês rapidamente, pedir ajuda aqui para o pessoal do apoio, para subir para vocês visualizarem o projeto da Bia. Aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu quero saber, Seonara, Maria, vocês conseguem visualizar meu slide? Sim. Serguei, você consegue confirmar para mim, por gentileza, se a apresentação já está aparecendo para o pessoal que está assistindo a live aí em casa, ou no carro, ou no trabalho? Tá, ok, então. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês o projeto da Beatriz Papini. Ela fez um projeto super legal, super bacana, referente a jogos de rua, tá? Ela fez esse projeto, deixa eu passar para vocês. Para realizar esse projeto, ela primeiro analisou o seguinte contexto, tá? Ela viu que muitos adultos têm lembranças afetivas de sair para brincar nas calçadas, nas ruas, durante a sua infância, independente das condições da rua. E ela percebeu que, atualmente, a história é bastante diferente para as crianças dessas gerações que estão vivendo aí. Então, ela falou assim que ela percebeu que muitas das crianças eles não saem mais para a rua para brincar, mas isso não precisa ser assim. Então, ela desenvolveu esse projeto aí, que tem como objetivo estimular os jogos de rua para a construção de objetos maker. Então, é muito importante também esse projeto que a Bia fez, porque ela identificou um contexto, a partir de uma realidade, ela buscou trazer esse problema para a sala de aula e, por meio dele, construir ações onde ela vinha utilizar insights e também conceitos da educação maker. Eu vou falar para vocês o contexto no qual também vou aprofundar mais um pouco agora, no contexto dessa ação que a Bia criou. Para fazer esse projeto e para também, durante a construção desse projeto, a Bia pesquisou que na Inglaterra, eles atestam que 90% dos adultos, eles brincavam regularmente em suas ruas na infância, e só que a maioria das crianças hoje gostariam de fazer o mesmo, mas um terço dessa população infantil
inglesa, numa faixa etária entre 7 a 14 anos, não brinca ou nem ao menos frequenta a rua. Então, as brincadeiras de rua, a Bia também verificou que ela se trata de um degrau muito importante, tanto para a criança, quanto para quando essa criança se torna um adulto. Porque durante essas brincadeiras, a criança passa por uma jornada de autonomia, onde ela brinca com outras crianças, ela socializa com outras crianças e acaba realizando tomadas de decisões independentes. Isso me fez lembrar bastante a minha infância, porque, de fato, eu saí bastante na rua para brincar, e muitas das vezes, numa brincadeira ou outra, surgiam alguns tipos de problemas que você precisaria resolver ali, sem intervenção de um adulto. Ainda na pesquisa da Bia, ela viu que uma ONG inglesa chamada Play Out, que ajuda moradores a organizarem oficinas comunitárias, ela elaborou uma lista de benefícios que as brincadeiras de rua pode provocar na criança, ou seja, causa e traz para essa criança. Uma dessas é o semi-supervisionado, onde as crianças podem brincar enquanto os adultos se dedicam a atividades domésticas, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Ela também viu que as brincadeiras de rua encorajam a criança a brincar de forma livre, onde as crianças seguem suas próprias ideias e interesses. Não tem uma pessoa influenciando ela, fala assim, vai brincar disso, vai brincar daquilo, ou ditando a brincadeira. Geralmente, é acordado entre as crianças ali naquele momento do que eles vão brincar, se vai ser de pique-esconde, se vai ser de pega-pega, ou se até mesmo eles vão construir novos brinquedos. Uma outra vantagem de brincar na rua, uma outra vantagem é que ela provê espaço para grandes e energéticas brincadeiras. A criança gasta muita energia, que acaba ajudando também no seu desenvolvimento corporal, para crescer. Então, ela corre, ela brinca, de fato, ela gasta uma energia e mexe o corpo, movimenta o corpo. Ela aperfeiçoa também as condições motoras, né? E também, principalmente, a de relacionamento. Vamos lá, você trabalha ali a parte física e a parte mental também da criança, e social. Além de desenvolver um maior espírito comunitário, onde os vizinhos zelam uns pelos outros. Você acaba criando, né, um laço maior, você acaba estreitando os laços com seus amigos vizinhos ali, com os vizinhos com quem você brinca, mas também os adultos, eles acabam olhando o filho do outro, assim, não olhando no sentido de ficar vigiando, mas de cuidar e de prestar atenção. Um sempre fala, esse é filho de fulano, então toma cuidado, ou às vezes até alerta os pais quando as crianças têm algum tipo de comportamento inadequado para conversar com a criança em casa. Isso aconteceu bastante, assim, vendo esse projeto da Bia, eu lembrei bastante também de algumas ocasiões onde muitas das vezes a gente acabava entrando em conflito com alguma outra criança, mas o pai chegava e conversava com os meus pais conversavam com a gente, é claro, e esse pai também conversava com essa criança. E no dia seguinte estava tudo resolvido. Muitas das vezes são alguns conflitos que rolam entre as crianças que precisam da intervenção de um adulto. E esse adulto que está olhando de fora, ele acaba também fazendo isso. Estou falando de um contexto, pessoal, onde eu fui inserido, trazendo esse exemplo para vocês, tá ok? Tá. Pensando nisso e pensando nesse contexto, a Bia, ela criou um projetinho, na verdade, ela fez um plano de aula para trazer para a sala de aula essa questão do brincando na rua, essa questão dos jogos de rua, ela chama de jogos de rua. E aí, ela fez uma aula 1. Nessa aula 1, ela fez o planejamento, onde ele é dividido em 3 aulas, e na primeira aula, ela estimula as crianças, ela apresenta por meio de imagens, brincadeiras que os pais delas praticavam durante a sua infância ali, e nessa aula, ela traz só as imagens das brincadeiras. Desculpa, eu esqueci de avisar para vocês o seguinte, a Bia, ela trabalha com crianças de ensino infantil, então ela traz
essas imagens para facilitar o diálogo com essas crianças também. Então, quando ela mostra essas imagens para essas crianças e pergunta se algumas delas já brincaram com um desses jogos, vamos chamar assim, né? Dessas brincadeiras também que a gente, acredito que muitos que já passaram dos 30 aí já tem familiaridade com essa brincadeira. Ela pergunta para essas crianças se algumas delas já brincaram, se conhecem, ou se os pais já apresentaram para ela. Então, na aula 1, ela traz essas imagens e ela começa a sondar ali com as crianças se elas já tiveram experiência ou não com esses jogos de rua. Ela, no projeto dela, ela chama de jogos de rua, tá, pessoal? Que pode ser utilizado como sinônimo para brincadeiras. Então, nesse momento, ela começa a dialogar e sondar o quanto que as crianças conhecem sobre esses jogos. E aí ela dá algumas dicas. Depois que as crianças começam a falar o que são, o nome dos jogos, se brincou ou não brincou, e se quem brincou, como que foi a experiência, ela traz toda essa questão aí durante a aula 1. Ela também apresenta depois o nome de cada brincadeira. Então, são brincadeiras como a amarelinha, o pular corda, soltar pipa, a cabra cega. Brincadeiras que, de fato, a geração, os adultos de hoje brincaram bastante durante a sua infância, mas que as gerações atuais, muitas das vezes, não conhecem. Tá. Apresentando isso para a criança e fazendo esse resgate histórico aí, vendo também o conhecimento que eles têm em relação a essas brincadeiras, a Bia montou a aula 2. Peraí que... E na aula 2, o que ela faz? Na aula 2, ela chama toda a garotada aí para construir brinquedos que envolva essa questão do fazer, do maker, de fato, e também construir jogos de rua. Então, ela tanto chama o pessoal para criar jogos, quanto ela chama também para construir brinquedos, que daqui a pouco a Maria Parlato vai falar para a gente um pouquinho sobre esse tema. E aí a Bia falou o seguinte, ela colocou no projeto dela uma sugestão para que a cada mês os professores trabalhem com uma construção de 2 jogos ou 2 brinquedos que envolvam os jogos de rua. Lembrando que a utilização, a construção desses jogos ou desses brinquedos estimula a criança, de fato, a escolher com o que ela quer brincar em relação às opções que a gente dá para ela, e também trabalha a questão motora da criança, a questão social e a questão de desenvolvimento psicológico, porque elas vão começar a resgatar na memória ações que elas aprenderam em casa ou que elas vivenciaram e vão repassar esse conhecimento também para outras pessoas, aprendendo também a expor e a colocar as suas ideias em prática. Depois que, nessa segunda aula que a Bia apresentou para a gente, depois que tem essa construção, de fato, desses objetos educacionais e desses jogos aí, ela fala assim que chega o momento da aula 3. É o quê? É levar todo mundo para uma quadra e colocar em prática esse conhecimento. Gente, é importante a gente falar o seguinte também para vocês, destacar. A Bia, ela trabalha com ensino infantil e, nesse momento, ela está trabalhando na questão, da coordenação motora dessas crianças e também da questão social, de socializar o conhecimento e também negociar em relação a que brincadeira vai ter ou qual brincadeira não terá e como construir também, muitas das vezes, esses objetos para que se brinque. No projeto dela, ela cita até a questão da construção de carrinhos de rolemã. É claro, você pode construir um grande ou um mini carrinho apenas para a criança também colocar em prática essa questão do fazer o seu próprio brinquedo, para ela aprender a se virar. Não tenho o que fazer? Deixa eu construir um brinquedo aqui e que eu vou começar a fazer uma atividade com esse brinquedo. Então, a Bia trouxe isso para o ensino infantil e ela trouxe esses conceitos que estão ligados à educação maker. Ela não ligou nesse momento diretamente a uma ação digital. Por quê? Nesse momento, você
tem que desenvolver também na criança essa parte do sensorial motora, essa parte do negociar com as outras crianças, que a gente fala da socialização, e também a de construir objetos com o que ela tem ali disponível. Até muitas das vezes material reciclável, que também já é o tema que a Maria Parlato vai entrar e vai falar com a gente, tá ok? E aí, esse foi o projeto da Bia. Ela trouxe, de fato, ela planejou uma aula onde ela trouxe um resgate histórico em relação ao brincar e ao jogar. Ela fez uma pesquisa sobre isso e ela aplicou isso para ser ministrado em 3 aulas, junto com o seu público infantil ali. Carla, você gostaria de complementar a ação que a Bia fez? Sim, claro. Esse trabalho da Bia foi muito interessante quando ela comentou em fazer esse trabalho, né, em apresentar de que maneira, qual era a ideia, né, dessa apresentação desses trabalhos que vocês estão vendo, né? Era que no final do curso, aqueles que estavam participando, eles precisavam pegar algum plano de aula, um projetinho, enfim, aquilo que eles já faziam para incorporar um elemento da educação 4.0. Então, eles estavam fazendo, vamos dizer assim, que era um upgrade no plano de aula, tá? Era um projetinho. Então, eles precisavam incorporar os elementos que eles viram. Então, alguns escolheram ensino maker, outros gamificação, robótica, enfim, educomunicação, por exemplo, whiteboard, tá? Então, assim, eles implementaram, colocaram esse tema dentro, puxando alguma coisa e trabalhando a interdisciplinaridade, sempre, tá? Então, foi quando ela fez justamente esse trabalho do resgate das brincadeiras e, em seguida, ela entrou na confecção de brinquedos, realmente coisas simples, com material que a gente normalmente descarta, enfim, entrando com... Eu não posso dizer uma sustentabilidade, porque a gente tem algumas coisas que tinha isopor lá, ok? Mas eu estou falando assim, utilizando materiais fáceis, aquilo que você tem em casa. E é um trabalho interessante porque, assim, os pais conseguem trabalhar com esse resgate em casa. Então, essa era a ideia. Dado o fato, né, que nós precisamos sair da educação 3.0, não temos realmente mais para onde ir, isso é um fato. Então, como que a gente vai melhorar, como que a gente vai trabalhar o plano de aula desse professor, como que ele vai mudar? E a Bia, ela trouxe assim uma coisa bem assim infantil, porque a Bia realmente ela trabalha com infantil, com as crianças a partir de 4, 5 anos, né, quando já estão entrando, são bem assim pititiquinhos, né? Então, o trabalho com eles precisa ter realmente aquelas características, né? Precisa ser coisas coloridas, realmente de colocar a mão, coisas que trabalham realmente o lúdico. Tá? E é aquilo que nos remete também à aprendizagem criativa, tá? Que são os laboratórios de aprendizagem criativa, né? Que a gente coloca eles em contextos diferentes, que são os laboratórios, as salas maker, mas que nós podemos trazer esse mesmo contexto para dentro da escola e não utilizando em um dado momento a sala maker. Então, esse é um trabalho que, veja, ele foi feito ao longo de 3 aulas. Então, no caso, ela conseguiu trabalhar isso daí dentro da sala de aula, com os pequenininhos, ok, em roda, e todo mundo participando. Então, assim, teve uma inclusão muito grande, as crianças adoraram esse trabalho. Dentro dessa mesma proposta, ela trabalhou alguma coisinha com Minecraft também, tá? Ela colocou alguma coisa das crianças, ela fez um parquinho de diversões com as crianças do Minecraft, e aí cada um foi colocando a sua perspectiva, né? Então, assim, realmente é um trabalho bem interessante, vale muito a pena a gente ter, assim, aquela diferenciação e pensar como que eu consigo mudar o meu plano de aula e colocar esses mesmos elementos dessa nova educação. Não tão nova educação, né? Já estamos na educação 7.0, mas enfim, já deveríamos ter passado faz tempo. Mas é o que a gente tem que, na verdade, assim, é o start, né? É o start entendendo daquilo que já vai estar vindo aí logo à frente do ensino híbrido, ok? Não estou ouvindo, Alessandro. Está fechado o microfone. Maravilha, Carla, desculpa, gente. Acabei fechando aqui o microfone para não dar aquela interferência básica. Então, vamos lá. A gente acabou de ver aqui o projeto da Bia, eu apresentei para vocês o projeto que a Bia desenvolveu, e agora a gente vai falar com a Maria Parlato, onde ela vai apresentar o projeto que ela desenvolveu. Isso que é legal. Ela está tendo a oportunidade aqui de apresentar o que ela desenvolveu durante o curso de Educação 4.0.
Maria, contigo. Deixa eu só fechar aqui. Pronto, agora já voltou. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Plato. Sou professora há muitos anos, há mais de 5 anos que eu leciono. Trabalhei 20 anos com a escola, hoje eu trabalho no fundamental, mas eu trabalho como professora integral. Então, dentro do integral, a minha função é trabalhar no lúdico dentro da aprendizagem. Né? Então, eu trabalho Só ia te falar um negócio. Peraí, Maria, espera só um pouquinho. Maria, eu acho que o som do seu outro aparelho, ele tá ligado. E aí, quando você fala com a gente, ele tá dando delay. Ela não consegue ouvir. Ah, entendi. Eu vou pedir aqui pro Sérgio avisar ela. Tá ok, gente. Maria, que ela tem que fechar o outro que tá dando delay no som. Só um minuto que a gente teve um pequeno probleminha técnico ali com a conexão. Ele já tá, o Sérgio já está... Sim, eu preciso ouvir o que você está falando no... Tá ok. No outro lado, o Sérgio já está entrando em contato com ela já para falar como é que a gente vai fazer isso daí. Avisa ela para fechar né? Porque aí ela pode falar tranquilamente. Um pequeno problema técnico que acontece nas transmissões ao vivo. Mas a gente já está resolvendo isso. Acontece. Deixa eu ver aqui. Espera aí que ela está pedindo só um minutinho, pessoal. Bom, enquanto isso eu vou falar para vocês o seguinte, acessem o nosso site lá da Classmake Educação, deem uma olhada nos cursos que nós temos lá. A gente já está colocando em alguns cursos datas de novas turmas que irão iniciar, por exemplo, o curso de Minecraft. Se você acessar lá o site da Classmake, www.classmaker.com.br, você vai acessar lá a parte de cursos, você entra na aba de Minecraft e acessando lá você vai encontrar todas as informações sobre a próxima turma do curso de Minecraft que vai rolar aí no mês de outubro. Na verdade, ele começa a partir do dia 5 e nós vamos ter as turmas de manhã e tarde. Será que a Maria já conseguiu voltar para falar com a gente? Não, acredito que ainda não. Siga a gente também nas nossas redes sociais. A gente está lá no canal do YouTube, então todas as lives... Não, ainda não. Ah, maravilha, a Maria voltou. Então, eu só vou concluir para vocês, pessoal. Acesse nosso canal do YouTube, coloque lá, acesse o YouTube, coloca lá Classmake Educação, vai aparecer lá outros canais com nome similar, mas aí vocês vão ver o logo da Classmaker. Então, clica lá, clica no sininho e começa a seguir a gente, porque todas as nossas lives a gente coloca lá e tem conteúdo muito interessante para vocês continuarem se desenvolvendo aí nesse mundo contemporâneo da educação, onde a gente envolve a educação 4.0, a 5.0, a 6.0 e a 7.0, tá ok? Vai lá, Maria, contigo. Será que a Maria ouviu? Ouviu. Oba! Você me ouviu? Sim. Você está me ouvindo? Sim. Então, o projeto foi ligado muito à gamificação, a jogos lúdicos ligados ao que o pessoal pode ter em casa. Tudo bem? É que eu acho que a sua conexão, que ela está um pouquinho lenta. A sua voz está chegando para a gente com delay. Não está dando para entender. Tá ok. Também eu não estou ouvindo, está gravando. Olha lá, tá vendo? Tá certo. Botando. O que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter um pouquinho a ordem. A gente pode começar pela Seonara agora. Isso. Aí a Seonara apresenta o projeto dela. Enquanto isso, a gente vai pedir só para a Maria ela restartar lá a internet dela para ver se melhora essa questão do delay, tá ok? Então, Seonara, se você não estava preparada, agora tem que estar, é contigo. Boa noite, colegas. Maria Parlato,
professor Alessandro Mesquita, professora Carla. É com muito prazer que eu vou apresentar esse projeto, tá? É um projeto simples, mas ao mesmo tempo é um projeto rebuscado, que requer também investimentos. O projeto... Desculpa. Seonara, Oi. se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala quem é você, conta um pouquinho da sua história com a educação. Tudo bem. Aí Isso, você Então, meu nome é comenta, né? Seonara. Aí depois você comenta, né, que você fez o curso de Educação 4.0 e daqueles elementos da Educação 4.0 você criou um projetinho. Ok. Isso, porque tem muitas pessoas que estão assistindo a live Eles não vão agora, entender. mas que eles não viram a sua live passada. É. Então, tem esse detalhe. Pode ir lá, Sionara, você. Então, meu nome é Seonara, eu sou formada em secretariado executivo pela UMESP, sou formada também em pedagogia pela UMESP e tenho uma pós-graduação a caminho em educação de jovens e adultos. E na educação de jovens e adultos, eu percebi que é possível trabalhar projetos, sim. Isso eu percebi também na prática, quando eu estava na prática, que muitas vezes os alunos, para serem inclusos na sociedade ou mesmo em sala de aula, o projeto é o melhor caminho. É o melhor caminho na parte de formação e é o melhor caminho também na parte estrutural do próprio PPP da escola. O meu projeto é um projeto amplo, é um projeto que requer simplicidade, mas recursos também, porque ele vai para outras esferas que requer mesmo investimento. Chama Brinca Comigo Kids, Classmake Gamificação, tá? E partindo do princípio... Essa é uma fala do Vygotsky que eu gosto bastante, que é: as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornam-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. Ou seja, a criança, para se tornar um adulto cheio de esperança, cheio de comprometimento com a vida, depende do ensaio do brincar, tá? Eu vou contar uma história rápida para vocês, que é a minha história de vida. Eu nasci numa cidade muito pequena, no interior da Bahia. Meus pais colocaram numa escolinha de educação infantil, subsidiada, não me lembro por quem, mas subsidiada. E tinha o horário do parque. Então, eu fui crescendo gostando de parque, tá? Era um parque muito simples, que tinha brinquedos de ferro naquela época, solo de terra batida, e onde eu caía, onde eu machucava, onde eu levantava, onde eu fazia amigos e me relacionava com o meu mundo pessoal. Então, essa é a minha história com relação a parque no interior da Bahia, sendo uma criança. Pensando nisso, eu fui crescendo, sempre com o brincar em mente. Eu era uma criança que gostava de brincar bastante. E vinha aqueles parques na cidade de interior, aqueles parques de brinquedos de lata, onde minha mãe comprava os ingressos, não podia repetir o ingresso, porque as condições financeiras não eram tão abrangentes, e sempre com a ideia de parques na cabeça. Chegou um momento que eu deixei a minha formação lá na Bahia e vim aventurar em São Paulo. Meu pai falava do Parque das Crianças, da Cidade das Crianças de São Bernardo do Campo. E era um sonho pessoal conhecer a Cidade das Crianças de São Bernardo do Campo. Chegando em São Paulo, eu perguntei para alguns parentes, alguns amigos sobre a Cidade das Crianças, e eles me disseram: olha, ela não existe mais, ela está fechada.
Eu falei, poxa vida, é um sonho pessoal. Tudo bem, entrei na faculdade de pedagogia, tive a minha filha, tenho uma filha de 17 anos, e comecei a levar em parques. Levei em parques do Grande ABC, cada parque com a sua estrutura, cada parque com a sua característica. E junto a essa busca de conhecer um pouco mais, de vivenciar um pouco mais, eu participei de um projeto que falava dos parques da cidade, um projeto financiado por um órgão do governo. Resultado, fiquei com a ideia em mente, fui trabalhar, primeiramente com a educação de jovens e adultos, e depois com a educação infantil. E na educação infantil das minhas crianças, eu percebia que o melhor momento deles era o momento do parque. Então, tá aí toda uma estrutura, toda uma ideia, toda uma configuração que levou ao entendimento desse projeto. Ou seja, essa é a nossa justificativa. Qual que é a visão? Quer perguntar alguma coisa, Alex? Não, eu falei que legal, porque você trouxe todo o seu contexto aí, você resgatou uma intimidade, de fato, com o tema, foi uma coisa que está em você desde a sua infância, e aí você trouxe todo esse contexto desse seu relacionamento com o seu projeto. Isso é importante a gente fazer o que gosta, né? É importante a gente fazer alguma coisa que, de fato, nós acreditamos. E você trazendo esse contexto, você já demonstra isso para a gente, que é um projeto que ele não veio do nada, ele tem uma história íntima com quem você é e quem a Sionara foi se tornando no decorrer do caminho. Mas, desculpa, vou deixar você terminar, depois a gente vai para a parte dessa reflexão maravilhosa que eu acabei tendo, assim, ouvindo você falar. Eu vou estar com uma colinha aqui, porque eu não abri a apresentação, então eu vou estar lendo um pedacinho. Não, peraí, Sionara, a gente vai abrir a apresentação, sim. Eu estava esperando você terminar a apresentação. Né, que você estava se apresentando. E aí? Vamos colocar aqui? Vamos abrir o da Sionara. Gente, pessoal, apresentação... Pode falar, Carla. Tá dando para todo mundo ver? Vocês estão vendo aí a apresentação? Deixa eu confirmar aqui. Pessoal, quem estiver conseguindo ver aí a apresentação, dá um joinha pra gente, por favor. Dá um joinha pra gente aí. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Maria Ângela confirma aqui com a gente. Bota um okzinho aí e fala assim, estamos vendo. Boa, Natália. Maravilha. Tá todo mundo vendo? Tá, Maria Ângela confirmou, tá dando para ver a apresentação, então pode seguir, Sionara, pode seguir. Então, o nome do projeto é Brinca Comigo Kids Classmaker Gamificação. Esse projeto, eu coloquei esse nome, até em homenagem à própria estrutura da Classmaker, porque é um nome que vem de encontro ao que eu penso também, tá? E a gamificação, porque vai passar pelo processo da gamificação. Você me avisa, faz um joinha que eu mudo, tá? Aí vem os conceitos de educação 4.0, que são os conceitos que nós trabalhamos e nós vivenciamos nesse curso que nós fizemos, né? Então, é uma ideia que eu já tinha anteriormente há 10 anos, mas não sabia que tinha essa ideia, que foi amadurecida aqui no curso, né? No curso que eu fiz, que é Educação 4.0 mesmo. Olha, make gamificação, tá? Conceitos de make gamificação, o projeto visa isso também. Elaboração do pensamento e da concretude. E do concreto. Inovação, tá? Traz a ideia da robótica ou mesmo a marcenaria que é sustentável. Então, lá na frente, nós vamos ver que o projeto vai sair do papel
e vai para marcenaria ou robótica. Então, eu vou estar trabalhando make, robótica, educomunicação, de forma transdisciplinar, com a educação de jovens e adultos, com os alunos de universidade e com alunos de educação infantil e fundamental. Então, é isso. Educomunicação, toda escrita midiática, então o projeto visa ter uma escrita midiática, desde a parte da escrita do projeto, no qual eu vivenciei, eu sou sujeito, e também passa pela escrita em sala de aula, pela escrita de textos relacionados ao próprio projeto, e também pelas logomarcas que vão nos brinquedos, tá? Nos brinquedos. Os brinquedos vão logomarcas de possíveis patrocinadores do projeto. Visa também a inclusão, onde a criança que não produz nada, a criança que está quietinha no canto dela, ela se interessa porque vai ter o momento do desenho, vai ter o momento de mexer no computador, então é uma coisa que eles gostam bastante, e também da educação infantil, tá? Da educação infantil, que tem o seu próprio desenho, tem sua própria característica. A justificativa desse projeto, eu já justifiquei de certa forma, contextualizei na minha história de vida, tá? Então, esse projeto nasce a partir de um sonho pessoal, parte de um projeto maior que influenciará, respeitando a criança de maneira ampla, proporcionando o ato de brincar e o lúdico de forma que ela será pensado a partir do pensamento de Vygotsky, que diz que a criança se desenvolve a partir do brincar e com o meio também. Então, assim, ele é um projeto que ele não é um projeto solto, ele tem uma fundamentação teórica. Então, tem a minha história de vida, tem o meu sonho pessoal e tem uma fundamentação teórica e depois ele se concretiza na prática. A visão do projeto. A visão do projeto é atender o maior número possível de crianças em escolas, ONGs, projetos, universidades e outros espaços da comunidade, levar o conhecimento sobre meios de transportes, processos e sociedades, inclusão, educação para o trânsito também. Então, é um projeto grande, é um projeto que vai precisar da relação com a universidade, com ONGs, ao mesmo tempo, com outros projetos e também com o próprio fazer da prática do professor na escola de educação infantil e também da educação de jovens e adultos. Missão: favorecer o aprendizado dos jovens e adultos, como aprendizado o aprendizado pelo brincar, valorizando o lúdico e a extrapolação, né, através do formato dos brinquedos e as regras contidas neles, mensagens que auxiliam a aproximação do mundo real através da educomunicação. Então, assim, qual que é a missão principal do projeto? É trabalhar com as crianças, primeiramente, através do desenho. Depois, esse desenho, ele passa para um outro estágio, que seria a parte de gamificação na escola. E, posteriormente, os alunos de educação de jovens e adultos, eles trabalhariam o concreto desse projeto. Porque, como é um brinquedo, como são brinquedos, então exige um conhecimento maior e técnicas maiores. A criança, ela vai fazer o experimento dela, o brinquedo dela, só que o jovem adulto e a universidade, os alunos da universidade vão fazer
o brinquedo real, que é o brinquedo para a criança entrar dentro. Senhora, só para o Oi. pessoal de casa aqui entender, bem legal. Então, primeiro, a criança vai idealizar um brinquedo, é isso, e depois ela Isso. vai... A criança mesma, ela vai ter a ideia de um brinquedo. Então, a criança, ela pode sonhar alto. Ela vai imaginar várias coisas e ela vai falar que ela gostaria de um brinquedo de tal forma. E aí, ela vai representar isso por meio de um desenho. Certo. Certo. Aí esse desenho, ele vai, por exemplo, ser passado para outras crianças maiores, onde essas crianças vão ter a missão de conseguir planejar melhor a execução e tirar do papel o sonho dessa criança, dessa primeira criança. Então, são 3 estágios. Então, no estágio 1, eu tenho as crianças pequenas sonhando, fazendo aqueles sonhos lindos e maravilhosos que elas têm, que às vezes elas colocam, eu vou brincar aqui, tá? Um elefante voando, ou elas colocam um foguete ou um carro que ele vira de fato submarino, de repente esse carro vira foguete, enfim, eles vão viajar no sonho deles, né, da criança. E aí o desafio vai ser levar esses desenhos, por exemplo, para os jovens, né, para uma criança mais adolescente que já tem eu vou falar assim, uma capacidade cognitiva maior, tanto cognitiva quanto motora, para que eles passem a construir ali o desejo daquela criança, ou faça ao menos um protótipo, é isso? Isso. A ideia é trabalhar com jovens e adultos, tá? Alunos também de cursos profissionalizantes, alunos de cursos profissionalizantes mesmo, e universitários de áreas afins. Tá? Então, a criança pequena, na educação infantil, ela imagina o brinquedo, na verdade, ela consegue fazer a garantucha dela, do brinquedo, a representação dela. É uma representação inicial. Não dá para mim pegar a representação da criança inicial e jogar para um universitário fazer. Eu tenho que passar por processos que faz parte do próprio processo de construção do próprio projeto. Tá? É isso mesmo. É o design thinking, né? É a prototipação Isso. do projeto. Então, os valores. Nós vivemos uma fase, né, mundial, até pelos requisitos da ONU e da educação brasileira, e valores também que nós seguimos, a educação, querendo ou não, segue a indústria, de certa forma, que visa também uma devolutiva à sociedade. Então, são os valores sociais, os valores socioafetivos, pertencimentos e vários outros, tá? Os socioafetivos também são os valores que a criança integra, né? Que a criança, de certa forma, ela representa diante do eu dela. Conceitos. Conceito de letramento, sendo que os alunos maiores... desculpa, tem uma falha aqui na escrita, tá? O conceito de letramento, quando a criança maior, ela começa a escrever o próprio desenho dela, a marca que vai no brinquedo dela. Então, isso também é letramento, porque são as leituras de rótulos, né? A criança pensou, por exemplo, na educação infantil, um avião. Mas a criança já viu esse avião em um outro lugar. Que marca que está nesse avião? Então, quando esse avião vai para a parte de alfabetização, para as crianças que estão alfabetizando, já tem uma representação. Ela vai bater o olho e vai falar assim, tal marca. Então, ela vai aprender a escrever a palavra, tá? Então, isso faz parte do processo também. Ela vai construir textos onde ela pode falar sobre a história
da aviação, tá? Uma criança maior, uma criança de 3º, 4º ano. E também a modelagem, que a criação, ela pode fazer em várias linguagens, por exemplo, na escultura, no barro, por exemplo. Ela pode fazer na robótica, ela pode fazer com materiais recicláveis. Então, isso faz parte do processo. A linguística eu já falei. Conceitos matemáticos, né? A professora pode trabalhar conceitos matemáticos relacionados ao tempo, ao espaço, que a criança vê os meios de transportes, por exemplo, quando ela está numa situação de trânsito, quantos faróis tem, quantas faixas de pedestre tem, porque vai trabalhar também a questão da educação do trânsito, tá? E aí envolve novas tecnologias e inovação, que seria a parte mesmo de construção, que já é mais voltada para os universitários, para os que estão na educação profissionalizante, para que aconteça de fato. Como eu já disse, acontece na madeira, então vai ter conceitos voltados a essa questão da madeira, desse objeto, e também de robótica. Competências. Nós sabemos que hoje em dia se fala muito de competências, né? Então, essas competências já são estudadas desde 15 anos atrás, bem antes, e o Gardner já mencionava isso em seus livros, em suas colocações, em suas palestras, né? Então, essas competências, elas vieram com o BNCC de uma outra forma, não dessa forma, mas faz parte também, são as interpessoais, as intrapessoais, espaciais, linguísticas, lógico, matemática e musicais. Então, a competência, por exemplo, musical, quando que a criança vai ver a competência musical no projeto? Quando ela estiver, por exemplo, lá na sala de informática, na sala maker, né? E tiver passando, por exemplo, uma imagem com som, uma música. Então, ela já se apropria daquela música. Também, por exemplo, quando estiver pronto o projeto, o painel do avião, lá tem a parte musical. Então, ela vai estar se apropriando também dessa competência, desenvolvendo essa competência também, porque ela vai estar interagindo com o brinquedo. A avaliação, ela é uma avaliação formativa, prevendo as etapas e a inclusão, com relatórios físicos e virtuais. Ou seja, a professora de educação infantil, ela vai trabalhar esse projeto fazendo relatórios, observando, porque a educação infantil se faz com observação. Não existe nota em educação infantil, existe observação da prática e do fazer da criança, tá? Então, ela vai estar registrando, tá? Ela vai estar registrando e depois ela vai estar apresentando os dados, né? Os dados que compõem a ideia de projeto mesmo em relação a cada criança. Os virtuais também, ela vai estar registrando, mas de forma virtual, onde a coordenação, a orientação pedagógica vai estar vendo, vai levar para o grupo de reuniões a experiência, vão socializar entre si, vão socializar nas redes de ensino e, assim, criar uma nova perspectiva de educação. Partindo dessa, né? Principais ações e desenvolvimento. Eu já falei um pouco, as oficinas de desenho e escolhas de desenhos, exposições,
Então, a criança vai fazer o desenho, depois vai ter as escolhas dos desenhos, para passar para outra etapa, né? Outra etapa de desenvolvimento. E com isso vai ter as exposições na escola, no dia dos pais, no dia da família, nas reuniões, o que o pai acha do desenho do filho, as observações, a socialização mesmo. Desenho técnico de transporte desenvolvidos por alunos dos cursos universitários, né? Então, o desenho passa a ser técnico depois, tá? Pelos alunos que vão pôr em prática. Análise do desenho e escolha, faz parte do projeto Análise do Desenho e Escolha. Projeto, cenários e brinquedos virtuais e físico. Então, o projeto prevê um projeto dos alunos de ensino técnico e ensino universitário, do cenário e brinquedos virtuais e físicos. Porque, como já chegou na fase deles, eles vão reprojetar, na verdade, o que a criança pensou. A execução pelos alunos de cursos técnicos, EJA e universidades, eu já falei. Montagem e registros pelos alunos de cursos técnicos, EJA e universidades. Então, o aluno de curso técnico e universidade vão fazer o seu portfólio também, os seus registros do projeto, daquilo que ele está desenvolvendo. Então, essa ação é uma ação em conjunto com a escola e com os outros níveis de ensino. Atividades e registros físicos e virtuais a cada etapa. Então, cada etapa do projeto vai ter registros físicos e registros virtuais. Por quê? Porque, além do virtual, na sala de aula, a professora vai colhendo o físico. Depois, ela transporta isso para o virtual. E no virtual também ela vai estar registrando. Porque não dá para você ignorar um ou ignorar outro. Todos são importantes para o processo de educação. E socialização com as crianças, que é o momento que a criança ela parte para o brincar de fato. Ela já desenhou, ela já socializou o desenho dela. Esse desenho já partiu para outros níveis de ensino, já desenvolveram todas as ações e volta para a escola novamente no formato do brincar, de brinquedos, onde ela participa integralmente desse ato. Aí são algumas referências, tá? Onde que é o microfone aqui, amiga? Que eu usei a base nacional, porque tem que ser usada, e é isso. Maravilha, pessoal. A Sionara trouxe aí para a gente o projeto dela. Ela explicou lá no começo qual que é o sonho dela, né? Que, na realidade, que esse projeto seja idealizado por crianças, onde as crianças tenham uma imaginação gigantesca e riquíssima, e depois ele possa ser aí executado por jovens e adultos e até mesmo pessoas que já estão em cursos profissionalizantes e universitários. Então, ela trouxe aqui para a gente, se você for ver, ela trouxe a lógica do design thinking, né? Onde, de fato, você sonha grande, você sonha gigantesco, você pensa fora da caixinha, e ninguém melhor para pensar fora da caixinha do que as crianças, que têm um pensamento livre, que imaginam coisas assim que aparentemente são impossíveis, mas algumas são possíveis de colocar em prática, certo? Então, além disso, ela trouxe o conceito, né? Ela trouxe os conceitos de como esse projeto pode ser construído. Pode falar, Sionara. Então, porque assim, isso é uma coisa pessoal minha, não só como professora, né? O desejo de toda criança é entrar dentro do brinquedo. A criança, ela não quer simplesmente brincar com o carrinho ali e acabou. Ou ela vê um brinquedo, vê algo e não poder participar, ela quer entrar dentro do brinquedo. Então, ela perceber
a questão do pertencimento, né? Daquele brinquedo fazer parte da construção da elaboração dela. Então, ela perceber que aquele brinquedo, ela pensou, ela imaginou, ela construiu, ela pediu ajuda, né? De certa forma. E ela vai entrar dentro e ela ali é a realização total. Maria chegou. Legal, mas é isso mesmo, Sionara. Muitas das vezes a criança, de fato, ela demonstra esse sentimento de querer estar dentro do brinquedo. Bom, muitas das vezes, na sua grande maioria é assim. Mas a gente está com um tempinho um pouquinho curto, aí a gente ainda tem mais 2 apresentações. Pessoal, eu vou sugerir aqui para a Carla e também para a Maria, para a gente fazer o seguinte: devido ao nosso tempo, que ele está bem curtinho, a gente continua com o vídeo do Elton, porque é um trechinho bem pequenininho para vocês conhecerem o projeto dele. E, cara, se der tempo, a gente também apresenta o projeto da Luísa. Mas, se não, a gente marca uma outra live, e nessa outra live a gente apresenta o projeto da Luísa e a gente também apresenta o projeto da Maria. Maria, tudo bem para você assim? Tudo bem, Elton. Agora eu estou com o celular da minha vizinha. Nossa, eu fui buscar. Gente, fantástico. Gente do céu, som fantástico. Ai, que alívio. Olha aqui, ó. Ai, que alívio. Oi. O problema é o meu celular, não é? Não, eu fui buscar lá voando. Eu falei, me empresta o seu celular. Então, vocês perceberam que o problema era o celular. Então, da próxima vez eu estou mais capacitada. Eu vou pegar o celular da vizinha. Nossa, brigadão aí, agradece a vizinha, põe ela na tela novamente para a gente agradecer ela. A vizinha amiga, a minha amiga e irmã lá. Maravilha, obrigado aí pela sua ação benéfica aí junto com a gente. Fui voando. É isso aí, gente, socializando o aparelho. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou apresentar aqui o vídeo do Elton. O Elton Madeiras, ele é professor do governo do estado de São Paulo, ele atua numa escola pública, né, enfim, lá no Grande ABC, não sei se estou falando errado a escola, tá? E aí, dentro desse curso dos elementos de educação 4.0, o Elton montou um projetinho e ele trabalhou com gamificação, ok? Então, qual foi a sugestão? Como ele está trabalhando hoje, ele gravou um vídeo para apresentar para a gente. Então, eu vou colocar esse vídeo dele e aí ele vai apresentar o projeto. Eu não sei se ele se apresentou ou não, mas eu estou falando um pouquinho da história que é para a gente colocar o vídeo, tá bom? Olá, sou Elton Madeiras, professor de ensino fundamental e médio, estudante do curso de Educação 4.0 da Classmaker. Vou apresentar o meu projeto de final de curso. O meu projeto visa... Só um minutinho, pessoal. Mas por que gamificar? Nas últimas décadas, as pesquisas revelam que os jovens inseridos na cultura digital diminuíram o interesse pela leitura, principalmente de obras literárias clássicas, pois preferem os recursos digitais, como, por exemplo, jogos, que são mais dinâmicos e interativos. Ele está concentrado, gente. O ato de ler é de suma importância para o desenvolvimento fundamental e médio, estudante do curso de Educação 4.0 da estimular o hábito de leitura. Dentre elas, obras clássicas, as quais contribuem para a transformação social, ao provocar reflexões sobre a sociedade e diversos contextos históricos, possibilitando compreender a realidade atual. Confirma aí para mim ou o Benê, ou a Mari. Portanto, propõe-se o desenvolvimento de um projeto que visa incentivar a leitura por meio da metodologia. A apresentação do Elton. Mari, nós estamos vendo aqui a apresentação. Mari ou Benê, tá dando para ver? Oi, Carla. Vocês estão conseguindo ver, gente? Confirma aí para mim, por favor. Eu estou confirmando para você, está aparecendo aqui sim. Tá, ok. Então vamos lá. Só voltar um pouquinho o vídeo e apertar o play. Tá, o Elton está se apresentando, então a gente vai conseguir ver legal agora. Ótimo. Então vamos lá.
professor de ensino fundamental e médio, estudante do curso de Educação 4.0 da Classmaker. Vou apresentar o meu projeto de final de curso. O meu projeto visa incentivar a leitura por meio da gamificação. Mas por que gamificar? Nas últimas décadas, as pesquisas revelam que os jovens inseridos na cultura digital diminuíram o interesse pela leitura, principalmente de obras literárias clássicas, pois preferem os recursos digitais, como por exemplo jogos que são mais dinâmicos e interativos. O ato de ler é de suma importância para o desenvolvimento cultural, cognitivo e político do estudante. Sendo assim, a escola precisa estimular o hábito de leitura, dentre elas obras clássicas, as quais contribuem para a transformação social, ao provocar reflexões sobre as sociedades de diversos contextos históricos, possibilitando compreender a realidade atual. Portanto, propõe-se o desenvolvimento de um projeto que visa incentivar a leitura por meio da metodologia de gamificação e o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação para engajar, motivar e facilitar o incremento da competência leitora nos estudantes do ensino fundamental e médio. Os principais objetivos são estimular a leitura de obras literárias clássicas, utilizar diferentes linguagens, verbal, escrita, sonora e digital, para se expressar e compartilhar informações e experiência, utilizar dos recursos digitais para a construção de novos conhecimentos e promover o protagonismo estudantil. Os recursos usados serão equipamentos que possibilitem o acesso à internet e a gravação de vídeo, áudio e imagem. Será proposto desafios por meio de um caça-tesouro, onde os alunos vão trabalhar em equipe e a cada desafio realizado pelo grupo, eles receberão pistas sobre indicações sobre o local onde o tesouro está escondido. A primeira etapa é da leitura, a turma toda fará a leitura de 3 livros ou 3 e-books e a leitura ela é obrigatória. Depois eles vão responder um quiz interativo com perguntas referentes aos livros lidos. Será o segundo desafio da fake news. Os alunos andarão pela escola com seus celulares e vão tirar fotos de leitores de QR Code para identificar algumas afirmativas, para verificar se são verdadeiras ou falsas em relação às narrativas e às personagens dos livros. Também será proposta a criação de vídeos. As equipes deverão produzir um vídeo caracterizados como as personagens, retratando um trecho importante de uma das obras literárias escolhidas pelo grupo. Também será proposta a criação de podcast. Esses podcasts serão incentivando os demais alunos a fazerem a leitura desses livros, convidando eles para fazer a leitura do livro. E por fim, as equipes criarão um blog para publicar e socializar com os demais alunos da escola o material produzido em todo esse desafio e até um encontro do tesouro aí que será criado pelo professor. A avaliação do projeto será em uma perspectiva formativa, levando em consideração os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais observados pelo próprio professor. Além disso, a realização de uma autoavaliação individual e coletiva farão parte do processo de avaliação do projeto. Os referenciais usados são esses. Agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Classmaker.
Bom, essa foi a Carla, apresentação do Elton. Ficou excelente o trabalho dele. Gente, foi muito bacana. Todos os trabalhos vieram de encontro exatamente aquilo que a gente criou de expectativa, né? Os projetos, realmente, os trabalhos ficaram muito bons. E esse mapa do tesouro que o Elton apresentou, né, no trabalho dele, no projeto dele, é fantástico, né? Eu já fiz um trabalho com esse daí dentro da escola, numa outra escola, e realmente, gente, é fantástico. As crianças buscando esses tesouros, eles procurando, produzindo conteúdo, foi muito bom, tá? Não é um projetinho de uma aula só, tá? Você vê que tem várias etapas de produção e várias etapas são desenvolvidas, mas realmente ficou um trabalho muito bacana, tá? E obrigada, Elton, pelo vídeo. Elton não pôde estar aqui, mas depois ele falou que ele vai assistir. Então, Elton, muito obrigada, gostei muito do seu trabalho também. Aliás, todos os trabalhos estão muito bons. Alex, fica com você. gente, isso, eu ia falar para vocês que o trabalho de vocês estão excelentes, estão maravilhosos, só que por causa do tempo, a gente fez um cálculo aí e acabou não tendo tempo para a gente conseguir ver o da Maria Parlato, ver o da Luísa. Então, a gente promete para vocês que a gente vai fazer uma outra live, a gente vai ver uma agenda, onde a gente vai apresentar os projetos da Maria Parlato e o projeto da Luísa, que é que ela vai apresentar para a gente esses dois projetos. Mas para você, Sionara, Elton e Bia, o Elton e a Bia não puderam estar aqui, mas obrigado, parabéns pelo projeto de vocês. E é o seguinte, gente, vocês que participaram aqui da live hoje, é o início. Vocês, de fato, precisam começar a divulgar mais os projetos, os sonhos de vocês, precisam começar a conversar mais também. Muitas vezes a gente acaba ficando nervoso por uma coisinha aqui, por uma coisinha ali, mas é normal. A gente precisa, de fato, dar o primeiro passo para começar a expor as nossas ideias. A gente precisa começar a falar sobre o que a gente pensa, sobre os nossos sonhos. E se a gente não começa a fazer isso, a gente muitas vezes não tem clareza na hora de se expor. Então, a gente precisa, de fato, dar o primeiro passo para a gente ir criando o hábito de apresentar projetos, de construir projetos, de fazer coisas grandes e executar essas coisas também. Não só ficar no planejamento, mas executar também. Então, o legal é que no projeto da Bia, ela conseguiu planejar e ela já executou, conforme a Carla relatou aqui para a gente. A Sionara, ela está na fase de planejamento, mas isso não impede ela de, futuramente, ela começar a executar também esse projeto. Vai depender dela aí também das condições externas, mas depende muito mais de você, Sionara. A Maria Parlato, ela já trabalha com a gente aí, construindo esses objetos educacionais aí com materiais recicláveis, mas ela vai falar sobre o projeto dela, que também está relacionado a isso, mas isso vai ter que ficar para uma próxima live, pessoal. Vou passar uns recadinhos para vocês, que é o seguinte: no dia 8 de setembro desse mês, semana que vem, começa o nosso curso de redes sociais. Na sexta-feira, eu vou falar o nome da pessoa ou das pessoas que mais compartilharam as nossas lives aí. E essas pessoas, elas vão estar ganhando uma bolsa de 100% para fazer o curso de redes sociais, ok? Outubro está chegando. Para você que não se preparou e que não conseguiu fazer o curso de Minecraft nesse mês, que começou no dia 1º, nós temos a novidade para você. Na verdade, não chega a ser tão uma novidade, porque já veio anunciando faz um tempinho, né, cara? É o seguinte, no mês que vem, a partir do dia 5 de outubro, a gente vai ter o curso de Minecraft novamente, uma nova turma. Então, se programe. E as turmas serão manhã e tarde, tá ok? Fora isso, em novembro a gente tem uma novidade, mas essa novidade a gente só vai poder anunciar para vocês quando a gente tiver concluído algumas etapas dela. Mas vai ser para novembro. Fiquem espertos que a novidade vai ser executada em novembro, mas em outubro eu acredito que a gente já consegue confirmar para vocês a data que ela irá ocorrer. Certo, cara? Bom, fora isso, eu vou pedir só para vocês compartilharem aí os nossos vídeos, as nossas lives. Lembrando que quem mais compartilhar, até sexta-feira ainda dá tempo de ganhar uma bolsa de 100% para o curso de redes sociais, que vai começar na semana que vem, no dia 8 de setembro.
Bom, são esses os recados. Agora eu passo para minha amiga Carla. Gratidão, Maria, pela sua companhia. Gratidão, Sionara, pela sua companhia também. Muito obrigado, Carla, também aí, por essa noite maravilhosa, onde a gente conseguiu, né, ver o resultado aí dos projetos que o pessoal executou durante o curso de Educação 4.0. Eles aprenderam bastante coisas aí em relação ao conceito de Educação 4.0, as tecnologias disponíveis e como utilizar os objetos educacionais, e como uma etapa final aí da formação, a gente fez um upgrade aí, como a Carla bem mencionou. Nesse upgrade aí, eles tinham que apresentar para a gente um projeto onde eles colocassem em prática conceitos do que eles aprenderam no curso de Educação 4.0. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. É contigo, Carla. Então, vamos encerrando aqui, então. Vou passar para vocês rapidinho a agenda de setembro. No dia 4 de setembro, nós vamos ter o professor João Carlos Santana, vai estar falando sobre as ferramentas, tá, do ambiente de trabalho, como você usa essas ferramentas, ele vai estar mostrando aqui para a gente, tirando dúvida, tá? No dia 9 de setembro, nós vamos ter aqui a doutora Cláudia Lopes, ela vai estar falando sobre neurociência e educação, como focar no potencial do estudante, ok? Trazendo aí sobre praticidade e inteligências múltiplas. No dia 14 de setembro, a doutora Cláudia Lopes ela volta, falando sobre educação inclusiva e cultura maker. No dia 16 de setembro, nós vamos ter aqui a Roberta Guadanucci, com os novos caminhos da educação bilíngue. Ela vai estar justamente abordando o assunto dessa mudança no currículo, a inclusão efetiva da educação bilíngue, tá? E para onde que está indo isso? Ou seja, também para o ensino superior, a formação. No dia 21 de setembro, nós vamos ter aqui o Sebastian Gerlich. Ele vai falar sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. No dia 23 de setembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, e ela vai estar falando justamente nesse mês, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Nós vamos estar abordando esse assunto com aspectos preventivos, relacionais e identificáveis, ok? No dia 28 de setembro, vamos estar voltando aqui com o Benê Moreno, que o pessoal pediu tanto, Benê Moreno, como que você trabalha com a inclusão? Então, o Benê falou, ok, nós vamos voltar no dia 28 de setembro. O Benê vai estar trazendo para a gente aí a educação inclusiva e a musicalidade. Gente, vai ter material muito interessante, além, né, das musiquinhas que o Benê faz para dar aula na escola sobre ensino e aprendizagem, gente, que é fantástico, né? Canta que é uma coisa. Dia 30 de setembro, vamos trazer a Marisol Melo Alves. Ela trabalha na Microsoft, ela trabalha com desenvolvimento de currículos dentro de uma gestão de carreira. Então, como preparar o meu currículo, como construir o meu currículo, considerando-se a gestão da minha carreira na área da educação, né? O que eu preciso, o que eu tenho que fazer para ser o diferencial, ok? Amanhã a nossa live vai estar lá no canal do YouTube, vai subir para lá. Vocês podem acessar essa live, assim como as outras lives, o nosso canal do YouTube, Classmaker Educação. Temos também a nossa página do Facebook, também isso vai estar lá, em Classmaker Educação, no Instagram também e no LinkedIn. Temos o nosso site www.classmaker.com.br, com as notícias, novidades, cursos e outras informações, e para você conhecer a nossa equipe também. Dá uma passada lá que você vai saber quem nós somos. Temos também a nossa rádio, trabalhamos aí do comunicação da Classmaker Educação, temos a nossa rádio classmakereducação.com.br, temos diversos acessos, temos chats interativos, mais de 7.000 pessoas na nossa rádio, temos música boa e temos o quê? Dicas sobre educação, dicas sobre tecnologia e temos o quê? A divulgação da nossa agenda, ok? Então, quer conhecer mais sobre a gente também, vocês podem nos acessar. Nós temos aí, deixamos liberado para vocês todos os nossos links das nossas redes sociais nos comentários das lives. Esperamos nos encontrar novamente. Vamos estar aqui, então, na sexta-feira, dia 4 de setembro, às 21 horas, em Carla Luquizic. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a Sionara, que veio aqui com a gente de novo, falar sobre esse projeto dela. Gente, é um projetão. Isso não é um projetinho, isso é um projetão. E veja, tem trabalho para todo mundo. Tem para infantil,
tem para o técnico, tem para o EJA, tem para a universidade. Gente, vai todo mundo trabalhar. Isso se chama aprendizagem colaborativa, extremamente importante. Aliás, a aprendizagem colaborativa é um dos temas das oficinas do Alex. Uma das, que também está aí no forninho para a gente resolver essa situação, para fazer essa outra, né, esse outro curso. E uma outra live também, tá? Agradecer a Maria. Não deu tempo hoje, mas quem já viu a nossa outra live sobre aprendizagem criativa, lúdico-criativa com a Maria, vocês vão saber que ela tinha trazido um monte de experimentos para a gente. E ela vai trazer, porque ela vai voltar para poder apresentar. A Luísa não pôde estar aqui, a Luísa Bagão de Portugal, ela não conseguiu estar. Primeira coisa, por questão do horário, lá agora são 2h30, na verdade quase 3 horas da manhã. E a Luísa também foi, enfim, tratar um probleminha de saúde, ela não pôde comparecer. Quem sabe até para uma próxima live, de repente ela consegue estar aqui com a gente. Mas, se não estiver, eu vou apresentar o projeto dela também, que foi um projeto muito bacana, ok? Gente, mais uma vez, obrigada, boa noite a todos. Gratidão para todo mundo. Muito obrigado para o Sérgio Luquizic, que está aqui no nosso suporte técnico, ajudando o pessoal. Hoje foi importantíssimo. Vem aqui dar uma boa noite para o pessoal. Tchauzinho. Pessoal, nosso suporte técnico aqui, que trabalha junto com a gente e ajuda todo o pessoal da Classmaker em várias coisas, em vários momentos do dia, ok? E sim, gente, como todo mundo pergunta, ele é meu filho, não tem como negar, né, gente? Tirando o olho que é azul e o meu não, mas estamos todo mundo com o pezinho lá no leste europeu. É a vida. Então, obrigada, Sérgio. Pessoal, valeu, Sérgio. Um beijo para todo mundo e vamos inspirar, vamos continuar sendo inspiração. Boa noite, gente.